Durante 9 semanas eu vim aqui e enalteci o trabalho da Misha Green, showrunner de Lovecraft Country. Elogiei a maneira como ela adaptou o livro, elogiei a forma como ela trabalhou as personagens mulheres, como trouxe questões problemáticas da comunidade negra, como enalteceu a cultura negra. Falei das homenagens que trouxe aos negros que foram mortos de formas brutais, né? Enfim, os elogios foram muitos. Ainda tenho muitas coisas para elogiar, né? Mas hoje, infelizmente, eu também tenho algumas críticas. Muitas foram as coisas maravilhosas, assim, presentes na temporada de Lovecraft Country. Coisas que incomodaram as pessoas que acreditam que narrativas seriadas não podem ser híbridas, como foi a série, mas que, na minha concepção, mostraram o trabalho de excelente qualidade existente entre as pessoas nos bastidores da série da HBO. Só que nesse último episódio, que ainda não sei se será o último da série, porque assim, ela pode ser renovada, né? Então, veremos. Mas nesse último episódio eu confesso que eu saí com um sentimento um pouco agridoce. A gente teve o desfecho da história, finalmente Cristina foi fazer seu ritual de imortalidade no equinócio de outono. E é aí que, pra mim, entram os problemas do desfecho. Ele, além de previsível, foi muito corrido e, infelizmente, eu sinto que ele desrespeitou uma grande personagem da série. Então, assim, vamos lá. Dizer que a morte do Atticus foi uma surpresa, honestamente, seria uma grande mentira, porque tudo se encaminhava pra isso. E, honestamente, a série já havia deixado claro que a grande protagonista da história era a Letitia. Ok. No meio da série, o seu protagonismo, ele havia diminuído um pouquinho, mas nos primeiros episódios ela estava em todos os acontecimentos principais, né, centrais. E no episódio anterior, no episódio de Tulsa, ela foi de suma importância para tudo. Então, se o Atticus seria o protagonista esperado, a Letitia meio que acabou tomando essa posição dele. O Atticus, ele era quem começava tudo, mas a personagem que tomava decisões, que enfrentava as situações e na hora do vamos ver resolvia as coisas, era a Letitia. E no fim foi exatamente o que aconteceu. O Atticus, ele acabou sendo o cordeiro sacrificado e a Letitia, no fim do dia, foi ela que acabou salvando tudo. Isso estava lá no início do episódio, quando ao abrirem o livro dos nomes, né, tanto a Letitia quanto o Atticus, eles foram levados, né, para um encontro com os antepassados dele. E a partir do momento que ela tá grávida dele, ela tem acesso, né, a esses antepassados. E nesse começo a gente já viu o Atticus, ele ser colocado numa posição de sacrifício e a Letitia ser dado o fardo de salvar a todos. O episódio ele até tentou enganar todo mundo, né? Mas o que aconteceu no fim foi exatamente isso. Eu queria que o Atticus tivesse morrido? Não. Mas eu achei sem sentido, sem lógica ou algo assim? Também não. Meu problema é só que realmente foi tudo bastante previsível e tenho que dizer, extremamente corrido. O episódio parece que precisa tanto chegar a algum lugar que todos os acontecimentos parecem ser colocados na tela de forma extremamente bagunçada e apressada e com pouco desenvolvimento. E aí vem o meu maior incômodo do episódio, a Ruby. A Ruby foi uma das personagens mais complexas e interessantes da série. Ela era moralmente questionável, mas ainda assim ela era leal aos seus, sabe? Ela tinha muitos desejos e questionava o status quo. Ela dizia o que pensava e acabou se envolvendo com uma mulher. A vilã da trama, apenas. Ruby trazia tanta complexidade e ela foi crescendo com o passar da temporada. E ela merecia mais do que um final em que entra em coma e a Cristina acaba fazendo uma poção com o seu sangue para poder fingir que era ela. Toda a ação entre Ruby e Cristina aconteceu fora da câmera e isso me deixou tão revoltada. Ok, existiu o fator surpresa que queriam apresentar para o público, né? Quando a gente descobrisse que na verdade não estava vendo a Ruby, mas sim a Cristina travestida de Ruby, digamos assim. Mas colocar num flashback minúsculo, rápido, tudo o que aconteceu entre elas, sabe? Pessoalmente eu acho que foi horrível, não era o ideal e assim, acho que além de tudo o flashback foi muito mal montado. E ainda tem o fato do final negativo para as duas personagens LGBTQ da trama, né? Ok, a Cristina merecia tudo de ruim que aconteceu com ela, mas a Ruby
Ah, gente, perdão, mas ela merecia muito, muito mais. E vamos lá, vamos falar sobre a Christina Braithwaite. O que ela fez com a Ruby foi péssimo, mas eu confesso que eu não achei surpreendente. Ela sempre deixou claro que a imortalidade era a coisa mais importante para ela. Só que o que eu achei curioso foi que ela primeiro foi lá e tirou a marca de Caim da Letícia, só que depois ela devolveu. Só que ela tinha prometido a Ruby não deixar nada de mal acontecer com a Letícia. Christina, ela era terrível, mas não se pode dizer que ela não era uma mulher de palavra, porque assim, manteve a sua palavra até o final. E vamos lá falar da cerimônia. Nada surpreendente, inclusive quando a Dia ela me surge como uma grande salvadora da situação, eu confesso que já imaginava que ela seria usada com essa finalidade. Eu cheguei a imaginar que a sua função fosse se sacrificar pelo Atticus. Mas não, era realmente algo além dele, né? Só que meu problema com tudo é que a personagem, apesar de ter sido construída e bem construída, tá? O episódio 6 é muito bom, muito bem feito. Ela ainda me soa como um tipo de Deus Ex Machina. Eu já falei aqui no canal há um tempo atrás, na verdade há bastante tempo, né? O que é um Deus Ex Machina. Então, caso alguém tenha dúvidas do que significa, é só clicar no vídeo aqui em cima, ok? E eu acho um recurso que nem sempre funciona tão bem, infelizmente. E aí temos a Dee e a sua cena final com a Christina Braithwaite, ok? Tinha sido válido a Christina perder todos os seus poderes e pessoas brancas jamais poderem usar magia novamente. Achei ótimo. Só que aí a Dee aparece com seu atual monstro de estimação, né? Sua mão não mecânica, e ela acaba com a vida da Christina. Eu tenho sentimentos conflitantes com relação a isso, confesso. Eu acho que a cena tem cara de cena pós-crédito de filme da Marvel, mas eu achei que ela foi válida. Só que ao mesmo tempo me incomoda que a relação da Dee com o monstro também seja mais um desses casos em que tudo acontece fora da tela. Mais uma vez a gente é apresentado aos fatos em um flashback curto, rápido e picotado. Então, tenho questões. Sobre a morte da Christina, depois do que ela fez com a Ruby, acho que faz sentido sim, mas eu adoraria ter visto ela sofrendo um pouco mais, que ela tivesse ficado viva e pagando pelos absurdos que ela cometeu, sabe? É aquilo, eu realmente achei o episódio previsível em seu teor e corrido pra finalizar todas as tramas variadas da série, né? Eu critiquei aqui o que eu vi como problema, mas ainda tenho que elogiar o trabalho feito em Lovecraft Country e dizer que a Misha Green ela conseguiu elevar o trabalho de Matthew Ruff, o autor do livro Território Lovecraft. Sim, eu acho que até o final, por mais apressado que tenha sido, foi melhor que o final do livro, que é super bagunçado e mal desenvolvido. Enfim, várias questões. E mais, a série conseguiu fazer uma trama que tivesse seus episódios focados em casos da semana, mas ainda trabalhar uma trama central. E sim, eu acho que fez isso de forma interessante e trazendo grandes debates sobre racismo, supremacia branca e várias questões relacionadas a gênero e raça, focando muito na questão da mulher negra. É importante analisar também que é uma série que vem de uma lógica dos Estados Unidos e a gente não pode pautar completamente as suas discussões pelas discussões que a gente tem aqui no Brasil, né? As discussões relacionadas à raça que acontecem aqui no Brasil. Muita coisa, dá para fazer comparações, obviamente, mas existem particularidades de cada país e da época, porque é importante lembrar que toda a trama de Lovecraft Country se passa nos Estados Unidos da década de 50, mesmo que a sua trilha sonora seja composta de hits da atualidade. Mas assim, questões relacionadas à religião, gênero e raça, todas passam por um lugar muito próprio da cultura daquele país e devemos analisar como tal. Apesar das críticas, eu gostei do episódio e como um todo eu amei a série. Ainda acho o trabalho da Misha Green maravilhoso e fico feliz de ter assistido uma série com tanto protagonismo negro e com tantas mulheres negras complexas que são mais do que estereótipos. Sabe? Isso é tão difícil, isso é tão bom de se ver. Raramente a gente vê na TV um elenco composto por tantos negros e pessoas racializadas, sabe? E isso no horário nobre. Eu ainda não sei se vai rolar a segunda temporada, mas se tiver, eu com certeza estarei acompanhando.
Não acho que a série usou de violência desnecessária. É importante lembrar que é uma série de horror e ficção científica, então o body horror, o gore faziam parte, e eu gosto muito de como em cada episódio a gente pode ver, né, um tipo de elemento do horror ou da ficção científica. Então eu acho que assim, foi tudo muito interessante, mas eu também queria saber de você. O que é que você achou? Gostou do último episódio? Ficou triste pelo encerramento? Ficou triste pelo que aconteceu com os personagens? Me conta aí nos comentários e até breve. Beijos, tchau!